Oi, boa tarde. Eu me chamo Gislaine Gabriela Pereira, sou estudante de Pedagogia da Uniaselv e vou agora apresentar o meu trabalho de estágio curricular 2, anos iniciais do ensino fundamental. O meu trabalho foi orientado pela professora Juliana Godoy Casakevic Fantin. A área de concentração escolhida foi metodologias de ensino e o tema estratégias de alfabetização. Esse trabalho ele foi elaborado para atender a demanda da Uniaselv em relação ao estágio curricular obrigatório, e ele faz uma revisão literária acerca da alfabetização no Brasil e busca estratégias para a alfabetização tardia, que é aquela quando o aluno não conseguiu atingir as expectativas dentro do prazo determinado ali pela LDB. Os objetivos do trabalho são identificar as habilidades precursoras à alfabetização e elaborar estratégias de alfabetização tardia. A LDB, ela diz que os alunos, os 3 primeiros anos são dedicados, do ensino fundamental, são dedicados à alfabetização. Os 2 primeiros anos para a leitura e o 3º ano com ênfase na escrita. O grande problema é quando ele chega aqui, no 3º ano, e não conseguiu desenvolver a leitura. Não tem como a gente ensinar a escrita para uma criança, ela desenvolver a escrita, a fluência, se ela não é fluente em leitura ainda. O último levantamento do PISA, que é um estudo internacional feito com diversos países, coloca o Brasil numa posição muito abaixo de países economicamente menos desenvolvidos. O que isso demonstra? Inclusive, o Brasil fica abaixo das médias do próprio PISA. E o que isso demonstra? Que o nosso país está numa insuficiência que não é monetária. A educação tem dinheiro sendo investido ou sendo gasto em educação e não tem retorno. Acerca deste levantamento do PISA, o portal G1 tem uma manchete datada de 2019 que diz assim, alunos brasileiros vão demorar 260 anos para atingir índices de leitura de países ricos, diz o Banco Mundial. Além da leitura, o Brasil também ficou abaixo do esperado em matemática e ciências. E eu atribuo essa dificuldade em atingir as notas em matemática e em ciências também à leitura, porque esse tipo de levantamento é feito através de provas, no qual é necessário fazer a interpretação das questões. Então, se o aluno não consegue nem ler a questão e interpretar, como é que ele vai responder, né? Sobre o PISA, no site do MEC, na época, secretário de Educação governamental, né, do nosso país, ele diz que sim, o Brasil tem índices insuficientes de alfabetização, que os nossos alunos realmente chegam ao ensino médio, né, aos últimos anos do ensino fundamental e ensino médio, em condições de analfabetos funcionais, mas que precisa ser levado em consideração de que o analfabetismo em idade escolar foi erradicado. O nosso ministro da Educação dizendo que dentro das escolas, alunos matriculados em idade escolar e ensino regular não são mais analfabetos. E eu não sei em que escola que ele está indo, porque aqui no meu município, na escola que eu fiz esse estágio, inclusive, nós temos alunos no 6º, no 7º ano, completamente analfabetos. Eles não são analfabetos funcionais, eles são completamente analfabetos, eles não conseguem ler, eles escrevem basicamente o próprio nome. E aí, esse levantamento foi feito em 2018, ele diz ainda que desde o primeiro levantamento em 2000 até o último levantamento em 2018, o Brasil não teve nenhuma evolução expressiva, então completou-se a maioridade, 18 anos, sem evolução na educação brasileira. E aí, depois desse levantamento, final de 2019 início de 2020, temos o quê? A nova crise do coronavírus. Então, pega-se uma realidade que já estava ruim, né? Coloca todo mundo em casa para proteger a saúde do povo, entendo. A economia vira uma muvuca e a educação que já estava ruim fica deplorável. Essas turmas de 1º, 2º e 3º ano, que é essa fase de alfabetização, eles passaram pelo período pandemia, a época do pré no período pandemia.
Então, as habilidades precursoras ali que precisavam ser desenvolvidas para que eles tivessem mais facilidades na alfabetização foram negligenciadas. A gente fala daí de controle de tônus, de conhecimento fonético, de decodificação de números, de letras, de maturidade em resolução de problemas. São coisas que são desenvolvidas ali durante o pré e que eles perderam. Então, eles chegam no primeiro, no segundo, no terceiro ano agora muito imaturos. O professor ele precisa fazer uma triagem, né? E identificar qual é o estado, qual é a fase do desenvolvimento que o aluno está, para daí, então, iniciar a alfabetização. Então, muitas vezes ele precisa voltar com atividades de prézinho lá para conseguir alfabetizar esses alunos. Mas aí, o que é esse voltar, o que é entender essas fases? Eu trago aqui uma reportagem da Gazeta do Povo deste ano, de 2023, e ela diz o seguinte: alunos aprendem quando o ensino é sistemático, explícito e em que o estudante não orienta o andamento das aulas, mas segue o professor, que é quem comanda o processo de aprendizagem. Isso é o que apontam as pesquisas publicadas as pesquisas publicadas na mais conceituada revista acadêmica de educação do mundo. O professor quem comanda as aulas, o ensino sistemático, explícito. Então, assim, houve um período na década de 90 em que foi chamado da década do cérebro, onde os estudos de neurodesenvolvimento, neuroaprendizagem foram se aprimorando e trouxeram muitas contribuições para a educação. No Brasil, a gente passava por um processo, mais uma vez, político e econômico, né, com congelamentos de poupança, Plano Real, impeachment de presidente. A gente passava por tudo isso na década de 90 e é completamente compreensível que o Brasil não entrou nesse movimento do neurodesenvolvimento aí, nessa década do cérebro. E isso começa a vir para o Brasil agora, quase 30 anos depois, quase 30 anos atrasados. Então, o que dizer sobre isso? Tem uma escritora no Brasil, uma autora no Brasil, CEO do Instituto Neurosaber, a Luciana Britz. Ela, vendo o marido estudando, que era neurocirurgião, vendo ele estudando, começou a entender que muito do que estava ali para a neurociência podia ser aplicado na educação e começou a estudar junto com ele. Juntos eles montaram o Instituto Neurosaber. O Clay Britz, que era o Dr. Clay Britz, né, morreu em março. E ela continua com esse projeto. E é o Instituto Neurosaber hoje quem traz para o Brasil a maior parte dessas pesquisas. Por quê? Primeiro que para a maioria dos professores é inacessível, porque a linguagem científica, ela é mais aprimorada, ela é de mais difícil compreensão, e a maioria desses estudos estão acontecendo fora do país. Então, esses estudos, eles vêm em outras línguas, geralmente em inglês. Então, para a maioria dos professores, isso é inacessível. Então, o Instituto Neurosaber vai lá, pega esses ganchos, essas coisas e traz para a gente. O que hoje, a palavra de ordem de hoje é instrução explícita. Primeiro eu faço, depois eu faço junto com o meu aluno e depois eu dou liberdade para o meu aluno fazer sozinho. Isso veio primeiro para a educação de segunda língua, então isso é muito usado na educação de segunda língua. Depois percebeu-se o uso dessa técnica com ensino especial, né, educação especial, e agora percebe-se o quão isso é importante no ensino regular. Essa sistematização, esse mostrar para o aluno, esse fazer junto com o aluno, e o aluno conseguir seguir uma linha com o professor e não deixar a maneira que o construtivismo foi aplicado no Brasil, colocando o aluno como centro do aprendizado
e mostrando N coisas aleatórias para o aluno sem dar para ele aquele direcionamento, aquela linha a ser seguida. Vou rapidamente falar dos planos de aula que estão disponíveis ali. A gente trabalhou com atividades dinâmicas. O professor me pediu para que eu fizesse a aplicação da minha aula sem interferir no conteúdo dele. Então, ele me disponibilizou um tempo do dia, não o dia todo. Então, eu consegui trabalhar ali matemática com a lata matemática. Essa aqui está em fase de construção até, porque a que eu tinha eu deixei lá com ele. Então, assim, ó, é uma lata de leite, a gente fecha aqui, ó, com EVA, para que os alunos não vejam que estão pegando. E eles sorteiam aqui a tampinha com o número, até estão sem número ainda. Aí, por exemplo, a gente trabalhou com multiplicação, então cada um sorteava um número e fazia multiplicação daquele número na hora, o que estabelece o estudo da tabuada. Depois a gente elaborou continhas também com sorteio, cada um sorteava uma continha. Esse mesmo material foi utilizado para a distribuição de fichas quando na parte da construção de texto ali, a gente já vai falar. A gente trabalhou com a caixa mágica, né? Uma caixa de papelão decorada, até nem decorei, com vários objetos lá dentro. O aluno vai tirando, a gente vai tirando os objetos e os alunos vão criando uma história. A gente fez essa prática dentro de sala, construímos uma história juntos. E no final da aula a gente usou a lata matemática, tirou os numerozinhos e colocou fichas com imagem de objetos. E aí, cada um sorteou 3 objetos, né, 3 fichas para levar para casa e fazer a construção de texto com os seus pais. No dia seguinte, eles trouxeram essas histórias, leram para a turma e depois trocaram de caderno para que um fizesse a interpretação da história de outro. A gente passou algumas questões para eles a serem observadas no texto e um fez a construção, e um fez a interpretação do texto do outro. Foi bem bacana, foi uma troca bem legal entre eles. No último dia, no 5º dia, eu propus para o professor, então, que a gente fizesse uma dinâmica para que eu entendesse o que os alunos absorveram. E a gente decidiu fazer torta na cara. Só que o professor gostou tanto da ideia que nós não ficamos só no meu conteúdo. Ele aproveitou para fazer uma revisão do bimestre com os alunos, ia ter prova ali na sequência. Então, ele aproveitou para fazer uma revisão de vários conteúdos com os alunos. Então, eles vinham, né, as duplas, cada um de um lado. Escolhia, a gente teve um painel de balões na parede. Escolhia o balão, estourava, pegava a pergunta. Se acertasse, dava torta no coleguinha. Se o coleguinha se errasse, levava a torta do coleguinha e depois o colega fazia a mesma coisa. Eles se divertiram bastante, a gente também. Como já era de se esperar, né, a minha presença em sala de aula nos primeiros dias causou bastante estranheza nos alunos, mas depois eles começaram a se soltar, ficaram bem soltinhos no final. Um deles me chamou a atenção, porque é um aluno em investigação de TOD, e ele tem uma habilidade ímpar, assim, ó, de absorver conteúdo, uma cognição maravilhosa, só que nas habilidades sociais ele não consegue se desenvolver, ele não consegue manter um relacionamento saudável com ninguém, nem com o professor, nem com o colega. E aí, conversando com a professora do AE, ela me falou assim, olha, a mãe dele esteve aqui esses dias, ela tá bem desgastada, diz que em casa é a mesma coisa, bate coisa, quebra coisa. E aí, então, eu questionei como seria, né, essa dinâmica da sala do AEE com eles, e aí ela me falou assim, eu não posso atender ele, o Estado não me permite que atenda ele ainda como AEE, porque ele não tem laudo. E aí, conversando com o professor Kelvin de volta, ele me falou assim, eu tenho 2 alunos em investigação, nenhum com laudo. Isso atrapalha demais o meu desenvolvimento das aulas, porque a todo momento eu tenho que estar parando para resolver situações que, se de repente tivesse um laudo, eu poderia, a segunda professora estaria resolvendo isso e eu estaria continuando a alfabetização com os outros. E eu entendi também que a alfabetização, além de ser um processo sistematizado, né, que deve ser ensinado, que ela não é natural ao ser humano, eu aprendi que ela começa quando o bebê nasce, que a alfabetização não começa no primeiro ano do ensino médio, do ensino fundamental. Ela começa quando a gente conversa com a criança e fala as palavras corretamente. Ai, que bonitinho, filhinho da mamãe. Eu falo
com ele como uma criança, mas eu falo corretamente com ele. Não falo, ai, bonitinho, tuti, bonitinho. Não, a gente fala corretamente, porque a criança ela precisa desenvolver a fala correta, ela precisa desenvolver o controle de tônus muscular. Então, a criança precisa brincar com massinha, ela precisa brincar com brinquedos de empilhar, com brinquedos de encaixar, porque isso também vai facilitar na alfabetização. Ela precisa conhecer letras, mas ela precisa saber que o som da letra é diferente do nome da letra. Ela precisa conhecer números, porque ajuda na decodificação. Ela precisa ter gosto pelos livros. E finalizo com uma frase do professor Kelvin, que foi o meu instrutor, e eu perguntei para ele qual que era o sonho dele para a educação. E ele me disse o seguinte: meu maior sonho como profissional da educação é conseguir contribuir o máximo que eu puder para minimizar os índices de analfabetismo no Brasil, com ênfase na cidadania e em qual leciono, e é claro que também recebendo uma valorização ímpar. Quando a gente fala valorização, gente, não é só financeira, é a valorização do professor.